Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a decisão do TRT da 2ª Região, de uma turma do TRT da 2ª Região, que decidiu que existe vínculo de emprego entre os entregadores do iFood e o iFood. Aquela mesma lorota trabalhista de sempre, aquele papo de que não porque eles são explorados e a empresa lucra muito e eles trabalham demais e é um absurdo e tem que ter reconhecido vínculo trabalhista e multou em 10 milhões o iFood, né? Apesar da definição do STF de que não há vínculo trabalhista nessa situação. Vamos entender esse caso aqui, porque tem muita gente apavorada com isso. Eu já falei para vocês, esquece, pelo menos por enquanto, isso vai chegar até o STF vai barrar esse troço. O único problema que eu digo para vocês, que é um problema real, é o seguinte: o pessoal que é entregador aí se toca. Se Lula ganhar na próxima eleição, ele vai indicar mais 3 ministros do STF. Com 3 ministros contra essa posição a mais, aí a posição do STF muda. E aí sim, acabou o iFood no Brasil. Isso vai acabar. Porque não, o iFood não vai contratar as pessoas com CLT. Simplesmente o modelo de negócio deles não tem como ser desse jeito, né? Então se prepara, você que é entregador do iFood, você que é motorista do Uber, pode saber que se o Lula ganhar a próxima eleição, você começa a procurar outro emprego porque não vai ter mais Uber, não vai ter mais iFood no Brasil. Essa notícia foi sugerida por Proteja-se do STF, Use Captcha, 18 anos a mais e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a Justiça multou o iFood em 10 milhões de reais e reconheceu vínculo com empregadores, ou seja, tudo quanto é motorista do iFood, agora entregador do iFood, tem direito à carteira assinada com todos os benefícios e não sei o que lá e coisa e tal. Essa decisão é um absurdo em vários aspectos. O primeiro deles é do ponto de vista jurídico mesmo. Eu já expliquei para vocês, a CLT é muito clara em o que é uma relação de emprego. Ela tem que ter 4 requisitos básicos. Então tá aqui, ó, artigo 3º da CLT. Considera-se empregado toda pessoa física. Então a primeira coisa tem que ser pessoa física. Até aí tudo bem, esse requisito atende. Você tem que atender os 4 requisitos, né? Que prestar de serviço de natureza não eventual, e aí já começa a ter problema. O que é não eventual? Quer dizer que você tem uma escala de trabalho definida. E no iFood você não tem uma escala de trabalho definida. Você pode trabalhar o quanto você quiser. Se você quiser trabalhar um dia, você trabalha. Se você não quiser trabalhar, você não trabalha. É como é meu trabalho aqui. Ah, mas eu faço vídeo todos os dias. Eu faço vídeo todos os dias porque eu quero. Se eu quiser ficar sem fazer vídeo um dia, eu fico sem fazer vídeo um dia, não tem problema nenhum. Aliás, já aconteceu de ter dias que tem menos vídeos do que o normal, porque eu estou viajando, às vezes não consigo fazer todos os vídeos e coisa e tal, e não tem problema nenhum, continuo o meu trabalho aqui no YouTube. Você faz o seu horário. Se você quer trabalhar todos os dias para o iFood, você pode fazer isso, mas você não é obrigado a isso. Então aqui já furou. A relação de trabalho com o iFood, ela é eventual, ela não é não eventual. Né? Aqui, sob dependência sob dependência indique que é sob ordem direta dele. Se ele mandar você fazer alguma coisa, você tem que fazer. É isso que é a interpretação doutrinária dessa parte do artigo 3º da CLT. Subordinação, né? Dependência. O patrão mandou, você tem que obedecer. E também não é verdade no iFood, também não é verdade no Uber. Por quê? Porque o aplicativo ele sugere para você uma corrida, você pode pegar aquela corrida ou não. Ele sugere para você uma entrega, você pode pegar aquela entrega ou não. Então não é uma subordinação, também falta subordinação nisso daí. E mediante salário, aqui também é um tanto questionável, o 4º requisito, que é o fato de que você recebe um valor. Recebe, né? O iFood paga você, o Uber paga também os motoristas e coisa e tal. Não é propriamente um salário, mas eles entendem que isso aqui está satisfeito. Então, dos 4 requisitos para você ser um empregado, você tem que atender os 4, ele só atende 2, que é o pessoa física e mediante salário. A não eventualidade e a subordinação ou dependência não são atendidos, né? Então isso aqui, do ponto de vista jurídico, não tem o que se dizer que quem trabalha com iFood ou com Uber ou com o que quer que seja, seja empregado dessa empresa, né? Mas o que acontece? Por que a Justiça Trabalhista seguidamente desconsidera esse negócio, né? Ignora a lei e julga de acordo com o rabo deles? Porque a Justiça Trabalhista no Brasil está percebendo um problema. Ela está acabando. Simplesmente não tem mais tantas ações trabalhistas assim na Justiça Trabalhista. A Justiça Trabalhista custa uma fortuna para o governo,
para todos nós, né, porque é a gente que paga no final das contas, tem um monte de gente lá, um monte de juiz, um monte de cartório, um monte de coisa, e a verdade é que ninguém mais quer trabalhar CLT hoje em dia. Todo mundo já viu que trabalhar CLT é fim de carreira. CLT é uma montanha de impostos que não ajuda em nada, inclusive a justiça trabalhista é mais imposto que não ajuda em nada no final das contas. Então, a justiça trabalhista está tomando essas decisões para salvar a própria pele. É para isso que eles estão fazendo. Eles estão ignorando a lei para salvar a própria pele, né? Detalhe, esse tipo de caso aqui já teve pelo menos uns 5 ou 6 casos desse em que algum tribunal trabalhista decidiu que havia a relação de emprego. Isso já bateu no STF e o STF seguidamente reconhece que não há relação de emprego, terceirização é válida, trabalhos por aplicativo são válidos, não há indicação nenhuma. Isso aqui, pela lei, dá claramente que não é um emprego tradicional, isso aqui não há reconhecimento de vínculo empregatício, né? Então, como que a Justiça Trabalhista continua julgando isso, mesmo sabendo que o STF vai derrubar? Então, tem esses 2 pontos. Primeiro, eles querem evitar a morte. Eles estão tentando, de qualquer jeito, mostrar que são relevantes. Ai, tadinho do empregador que tem que andar de bicicleta muito para ganhar dinheiro. Mas sabe o que acontece? O cara está empregado, ele está ganhando dinheiro, ele está conseguindo sustentar a família dele, ou se sustentar com esse negócio aí. É duro pra caramba, é difícil, tem que andar de bicicleta pra caramba. Trabalho é difícil mesmo, meu amigo. Não tem esse negócio de trabalho fácil, não. Se esse trabalho fosse prazeroso, deitar em casa e não fazer nada, ninguém te pagava para fazer isso. Então, no final das contas, é ruim? Não é perfeito? Não, não é. Trabalho nenhum é perfeito. Mas a pessoa, se correr atrás, ela consegue fazer um sustento dela ali, consegue se virar nisso daí. Aliás, é graças a isso que muita gente está se virando hoje em dia, porque emprego mesmo não tem em lugar nenhum. O que tem é motorista de aplicativo, é entregador de iFood, esse tipo de coisa que tem. E outros empregos, como o meu. Desde 2020, eu abandonei minha carreira de anos e anos de consultor em segurança da informação e passei a trabalhar aqui no YouTube e estou muito satisfeito, não reclamo não. Trabalho pra caramba, trabalho talvez até mais do que eu trabalhava antes, mas em termos de carga horária total, mas a verdade é que é um lugar legal, eu consigo fazer um bom dinheiro aqui, consigo viajar, coisa que eu não conseguia antes, como eu trabalhava com consultoria, eu tinha que estar nas empresas, tinha que estar nos lugares e coisa e tal, então raramente eu tinha oportunidade de viajar, e como eu era autônomo, né, eu ganhava toda vez que fazia um serviço. Então eu raramente tirava férias. Eu queria pegar trabalho um atrás do outro. Para mim, o ideal era ficar trabalhando o tempo todo, porque eu ganhava mais. Então, raramente eu tinha possibilidade de viajar. Hoje em dia eu estou viajando, estou aqui em Israel fazendo esse vídeo para vocês aqui. Daqui a pouco eu vou dar um passeio lá no Monte das Oliveiras, que eu não conhecia ainda. Enfim, trabalhar dessa forma, com aplicativos e com a nova economia, é muito melhor do que trabalhar com a economia antiga. O problema da justiça trabalhista é isso, porque se você está todo mundo trabalhando para a nova economia, com esses mecanismos descentralizados e coisa e tal, para que justiça do trabalho? Para que CLT? Para que essa porcaria toda, né? Entenderam o problema? É isso, estão lutando para não morrer. Só que tem um outro detalhe nessa história, que é o seguinte, aqui ó, mais uma vez aqui, a justiça do trabalho reconhece vínculo empregador do iFood, multa, coisa e tal. Isso daqui o iFood nem está preocupado. Por enquanto não precisa se preocupar. Por quê? Porque isso vai subir, vai chegar lá no STF, e o STF vai reafirmar o entendimento dele de que não há vínculo empregatício, então não tem problema. Bola que segue. Qual que é o problema dessa história? O problema dessa história é que o STF já teve uma maioria de 7-4 a favor disso, a favor de entender que essa nova economia não se aplica a CLT, e não tem nada demais, e é legal, e foi reconhecida, e coisa e tal, excelente. É o que eu falo sempre, eu critico o STF quando ele toma decisões erradas, mas eu elogio quando ele toma decisões corretas. Tomou a decisão correta, salvou a vida de muita gente. Porque se não tivesse tomado essa decisão, não tem como ter Uber. O Uber, o iFood, eles não conseguem se manter. O modelo de negócio deles é impossível com o CLT. Olha o que aconteceu na Espanha. Na Espanha só ficou a Glovo, sabe por quê? Porque ela entrou com uma ação na justiça para não obedecer à lei que exige contratação de todo mundo e continua existindo enquanto tiver essa lei. Porque daqui a pouco, se essa decisão cair, né, ou seja, se eles não tiverem mais essa liminar para poder operar fora da lei lá na Espanha, eles já falaram que vão acabar também. Não vai ter nada, não vai ter mais entregador. Então, essa decisão do STF salvou a vida de muita gente que, bem ou mal, com muita dificuldade, tendo que trabalhar muito, né, coisa e tal, conseguiu fazer um sustento, como Uber, como entregador, enfim, esse tipo de coisa. Né? De novo, a maioria era 7-4. Aí agora, com a última eleição ali do Lula, né, o Lula botou 2 pessoas no STF, o Cristiano Zanin continua votando certo, mas o Dino mudou o voto. Então agora a maioria é 6-5.
E aí olha o problema que você tem uma maioria de um voto só. O Flávio Dino é comunista. O Flávio Dino acha que não é entregador do iFood, tadinho, as companhias exploram ele, proíba isso imediatamente, né? Aí o cara vai morrer de fome, né? Porque se não tiver isso ele vai morrer de fome, mas pro Dino não interessa, o comunista adora essas coisas. Não é à toa que morre tanta gente de fome no comunismo, né? E aí, ou seja, a maioria hoje é 6-5 no STF, a favor desse entendimento correto, de que não tem esse vínculo empregatício. Então, o outro motivo pelo qual os TRTs continuam tomando essa decisão errada, né, reconhecendo o vínculo trabalhista, é porque eles têm a expectativa que em algum momento uma dessas ações vai chegar lá no STF e essa ação vai bater lá no STF, vai bater no STF contaminado pelo Lula e eles vão mudar o entendimento. E de fato, para pensar, o Lula, se ele ganhar a reeleição em 2026, ele vai indicar mais 3 ministros do STF. O próximo presidente da República indica 3 ministros para o STF. A chance do Lula indicar 3 socialistas contra isso daí é enorme, porque eu já falei para vocês que a esquerda detesta esse trabalho por aplicativo. Esse trabalho por aplicativo foi aquilo que fez o pessoal perceber que não precisa de CLT. Né? A CLT sempre foi vista pelo pessoal mais pobre como não quer a proteção do trabalhador, porque o trabalhador fica protegido com a CLT e coisa e tal. E porra nenhuma, eu sempre falei isso. É uma idiotice, tanto que qualquer pessoa que ganha mais não quer CLT porque é só imposto que tem ali, não tem vantagem nenhuma no final das contas. Mas uma coisa é você explicar isso para as pessoas, outra coisa é a pessoa ver isso na prática. Muita gente perdeu o emprego por conta das crises aí da Covid e coisa e tal, então perdeu o emprego CLT, não foi porque elas optaram, elas não queriam sair da CLT e ser Uber, não era isso, mas foram obrigadas a isso. Só que aí, quando ela foi para o Uber, ela falou, caramba, olha só que coisa, eu estou trabalhando aqui, eu até gosto de trabalhar, eu posso fazer meu horário, se eu quiser ganhar mais, eu posso trabalhar mais. Então o pessoal começou até a perceber o quão é positivo esse tipo de coisa. E isso mata essa visão sindicalista da esquerda. Então você pode ter certeza, se a esquerda, se o Lula ou alguém da esquerda ganhar em 2026, indicar 3 ministros do STF, terão 3 ministros socialistas e que vão matar essa questão do iFood e do Uber, né? Porque o Lula não está nem aí. Ah, mas vai morrer gente de fome porque não vai ter emprego, vai aumentar o desemprego, não sei o que lá. Eles não estão nem aí. O que eles querem é só a questão política. O que eles querem só é poder. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.